Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-831404. Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 4 convidados. Primeiro, o professor e arqueólogo Moacir Elias Santos conversa com a gente sobre o Egito dos Faraós. Depois, o secretário de Finanças de Ponta Grossa, Cláudio Grokowski, explica para a gente quais são as últimas medidas da Secretaria Municipal de Finanças. Na sequência, Yuri Sócrates, professor, conversa com a gente sobre os 80 anos do CEPAM. E, por fim, teremos o gerente do Cine de Ponta Grossa, John Elvis Ramalho, conversando sobre o Cine. É um instante só. A gente volta logo. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, o Egito dos Faraós. Comigo no estúdio está o professor Moacir Elias Santos, que também é arqueólogo, diga-se de passagem, o único arqueólogo de Ponta Grossa, que é proprietário do Museu de Arqueologia de Ponta Grossa, com 2 exposições permanentes, uma sobre a América pré-colombiana, outra sobre o Antigo Egito. Professor, nós tivemos a grata satisfação de contar com a sua presença nas 2 últimas semanas, e nestas 2 últimas semanas o senhor pôde explicar, primeiro, para o público de casa, o que é arqueologia, depois o senhor pôde falar também um pouco sobre os povos nativos da América. E agora a gente vai falar sobre uma das civilizações que mais encanta o imaginário das pessoas nos dias de hoje, que é a civilização do Antigo Egito. Ou o Egito dos Faraós, como a gente acaba falando popularmente, por conta do monarca do Egito Antigo, que era chamado de faraó, pelo menos nos livros de história. Embora isso mesmo talvez seja um pouco polêmico, só pode explicar na sequência. Mas como surge o Egito dos Faraós? Ou seja, como era o Egito antes do tempo dos Faraós? Olá, Ney, tudo bem? Então é um prazer estar aqui contigo de novo. Para a gente começar falando um pouquinho sobre a história do Egito, é bom a gente retroceder no tempo, antes dos egípcios, né? Então, como foi esse processo de ocupação do Egito, né? Bom, começa por volta de 9.000 anos antes de Cristo, com a última glaciação, quando o deserto do Saara, que ainda não era formado, começou a ficar cada vez mais árido, né? Então, esse ambiente, que era um ambiente de savana, foi secando e as populações que viviam nesse ambiente acabaram migrando para o Vale do Nilo. Isso ocorre por volta, então, de 9.000 anos antes de Cristo. Na sequência, a gente vai ter o estabelecimento dessas culturas, né, essas sociedades antigas que vão, digamos, formar pequenas vilas ao longo do Vale do Nilo e vão se desenvolver, né? Então, nesse desenvolvimento já vai surgir a agricultura no Egito e a pecuária, né? Então, isso foi um passo fundamental para o início do processo de formação do Estado egípcio. Então, como em outros lugares do mundo, exemplo do que aconteceu, por exemplo, na região onde hoje é o Iraque, ou seja, a antiga Babilônia, ou Império Persa, melhor dizendo, né? Nós podemos dizer que os povos antigos se assentam onde tem condições de sobrevivência. Nesse caso, no Egito, às margens do Nilo. Tem um historiador, se eu não me engano, grego, que disse que o Egito era um presente do Nilo, não é isso? Sim, exatamente. Heródoto falou essa frase, né, quando ele visitou o Egito por volta de 450 a.C. e realmente percebeu que o Egito só existe devido ao Nilo, que é a única fonte de água permanente que os egípcios têm. Isso valia para a antiguidade e vale ainda para os dias de hoje. Professor, e o Egito dos Faraós, ele existe dentro da linha da história em que intervalo de tempo? Bom, nós podemos falar já do período histórico, quer dizer, saindo da pré-história, entrando na história, por volta de 3.100, 3.200 a.C., que essa é a data que nós temos para a formação já primeiro da descoberta da escrita, né, da invenção, aliás, vamos chamar de invenção, não de descoberta, na invenção da escrita, nessa época no Egito, e também já da formação do Estado, quer dizer, quando uma elite vai tomar conta desse país, né, quer dizer, que não era um país ainda, mas vai se tornar o primeiro país, o primeiro Estado, né, de que, digamos que a gente tem notícia, que é o Estado egípcio da Antiguidade. Então, o que acontece? Na cidade de Abidos foram encontradas algumas tabuletas feitas de marfim com hieróglifos gravados. Esse é o primeiro dado que a gente tem sobre a escrita no Egito, né? Então, esse dado é importante porque ele separa o que é a pré-história, o período pré-dinástico, do que é o período histórico ou dinástico, né? Então, esse é um ponto de divisão que a gente tem aqui que é bastante importante.
Então, o Egito dos Faraós começa em 3.200 a.C. e vai até quando? Bom, daí nessa sequência aí nós vamos ter ao longo desses 3.000 anos praticamente de história egípcia, 30 dinastias, né, que os faraós vão se organizar a partir dessas dinastias. É interessante a gente mencionar que foi justamente um sacerdote egípcio chamado Maneton, mais ou menos em 270 a.C., ele, a pedido do faraó Ptolomeu, ele fez uma compilação de dados, né, e consultou bibliotecas de templos, né, arquivos, e aí compilou os faraós em 30 dinastias. Ele foi o responsável por essa invenção. E justamente a 30ª dinastia, ela vai terminar antes da invasão macedônica, antes do governo macedônico, né? Em 333 a.C., Alexandre Magno invade o Egito, né, com as tropas macedônicas, e o Egito estava sob domínio persa. E nessa época ele conquistou o Egito sem derramamento de sangue, quer dizer, ele foi coroado rei, os persas foram rendidos, e aí nós vamos ter um início de um período que é chamado de período ptolomaico ou época ptolomaica, quando durante 300 anos os descendentes de um dos generais de Ptolomeu, de Alexandre, chamado Ptolomeu Sóter, vai então governar o Egito como faraó, né? Então ele vai ser o primeiro, Ptolomeu I, e depois dele nós vamos ter um bom número de governantes, né? Que são de nome também Ptolomeu, e rainhas chamadas Berenice, Cleópatra, né? Cuja a última rainha a governar vai ser justamente Cleópatra VII, que se suicida em 27 a.C. E daí então, acaba o período do Egito dos Faraós. Isso, a época de domínio egípcio independente e ptolomaico acaba, e começa o período de domínio romano, quando os romanos invadem o Egito, justamente o Otaviano, né, Augusto, vai conquistar o Egito e vai transformar o Egito numa província romana. Bem, professor, esse processo de instalação dos gregos, digamos assim, no poder no Egito, ele é visto num filme que fez muito sucesso, lançado recentemente, que conta a história de Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, e quem conta a história de Alexandre no filme é justamente um de seus generais, ou seja, o primeiro faraó grego, que seria Ptolomeu, né? Interpretado no cinema por Anthony Hopkins, se eu não me engano. Isso, exatamente. Então, isso eu acho que o filme retratou com precisão. Nós temos, antes de Ptolomeu, apenas faraós egípcios? Não, nós vamos ter no Egito, além do domínio dos próprios egípcios, nós vamos ter domínios estrangeiros também no Egito. Um momento interessante da história egípcia, por exemplo, a 25ª dinastia, quando faraós de origem núbia, portanto do sul do Egito, a Núbia era a antiga terra de Cush, né? Núbia foram os nomes, o nome que os gregos deram para a região por causa do ouro, né? A palavra egípcia ouro em egípcio antigo é nub. Então, de Nub veio Núbia, né? E a partir daí nós vamos ter a conquista do Egito por esses reis. Então, eles vão governar o Egito nessa 25ª dinastia, e ali eles vão continuar com a adoração dos deuses egípcios, com a construção de monumentos, né? Nós vamos ter, por exemplo, em Karnak, uma área inteira feita pelo rei Taharka, que foi um desses faraós núbios, né? E assim por diante. E o que é curioso também nessa época é que não foram enterrados no Egito, mas eles foram enterrados na sua terra natal, na Núbia. Então, no Sudão atual, na antiga Núbia, nós vamos ter também pirâmides. Interessante isso. Professor, o senhor mencionou algumas coisas nesse bloco que eu acho importante já ir pensando para destacar a importância do Egito Antigo. Mas antes da gente continuar, algumas pessoas que estão nos acompanhando em casa devem imaginar o que esta serpente dourada está fazendo aqui, né? Então, por que o senhor trouxe uma serpente dourada para a gente? Essa é uma das peças que nós temos aqui na coleção do nosso museu, e é justamente uma serpente que foi encontrada na tumba do rei Tutankhamon, um faraó que foi descoberto em 1922, né, por um arqueólogo inglês chamado Howard Carter, patrocinado por um lord inglês chamado Carnarvon, né, com o sobrenome Carnarvon. E aí, nessa tumba, foram descobertos muitos tesouros, né? Então, entre os tesouros estava essa imagem dessa serpente, que na realidade é uma divindade. Ela é chamada de Netera Ankh, quer dizer, Netera é Deus, Ankh vida, quer dizer, o Deus que dá a vida, né? O Deus da vida. E era uma serpente que iria guiar, então, o faraó pela sua jornada pela eternidade, no reino da escuridão, até ele alcançar a luz, né? E voltar à vida novamente, acompanhando o Deus Sol nessa viagem que eles imaginavam que eles fariam depois da morte. Deus Sol, que era chamado de Ra. Ra, exatamente. A gente já fala um pouquinho mais dos deuses do Antigo Egito, mas apenas, como eu falei, pensando alguns elementos que são interessantes.
Em primeiro lugar, as pessoas esquecem que o Egito fica no norte da África, né? Então é um país africano e era uma civilização africana extremamente avançada. E quando eu digo extremamente avançada, o senhor mencionou a invenção da escrita. Sim. Durante muito tempo se atribuiu a invenção da escrita aos sumérios, mas a escrita com hieróglifos, a escrita egípcia, é anterior à escrita dos sumérios, né? Sim, é uma escrita um pouco mais antiga, pelos dados, como eu falei, que foram descobertos em Abidos, mostram que essa data está, então, por volta entre 3100 e 3200 a.C. Quer dizer, então ela seria mais ou menos o contemporâneo, um pouco mais antiga que a escrita sumeriana. Fantástico. Então, eles inventaram a escrita, a gente pode atribuir a escrita aos egípcios. Sim. Né? Embora isso possa ser um pouco controverso para alguns historiadores, dá para atribuir a escrita aos egípcios. Além disso, eles também tinham um conhecimento profundo, o senhor falou de monumentos, então eu já queria pensar isso aqui, em arquitetura. Né? Ou seja, eles dominavam, ninguém consegue dominar a arquitetura sem passar pela engenharia. E ninguém domina a engenharia sem o domínio da matemática. O conceito de zero, por exemplo, também partiu dos egípcios? Sim, nós vamos ter um desenvolvimento muito grande da matemática egípcia antiga, e o que é curioso é que nós vamos ter papiros matemáticos, né? Então, papiros com cálculos bastante complexos, né? E aí, na escrita egípcia, nós encontramos, por exemplo, toda a numeração, né? Então, é comum os números, né? Nós vamos ter dezenas, centenas, unidades, né? Então é uma escrita bastante interessante nesse sentido, e a partir daí nós vamos ter diversas coisas desenvolvidas, por exemplo, o número π, que foi atribuído a Pitágoras, mas na realidade é uma invenção dos egípcios, né? Eles que descobriram calculando triângulos, né? Justamente para a construção de pirâmides e outras coisas assim. Então nós encontramos na matemática deles esses elementos. Então não foi Pitágoras, mas foram os egípcios. Sim, foram os egípcios que descobriram o número π. 3,14, se eu não me engano. Isso, exatamente. Então, nós temos no Egito Antigo a fonte da escrita e também, pelo visto, no mínimo um grande desenvolvimento da matemática aplicada à engenharia. Sim, exatamente. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema, neste instante, o Egito dos Faraós. Comigo no estúdio, o arqueólogo e professor Moacir Elias Santos. Professor, nós falávamos do conhecimento em engenharia que os egípcios possuíam e durante muito tempo ninguém conseguiu entender como que as pirâmides foram construídas, com base na tecnologia que eles dominavam na época. Porque parece, quando a gente olha para a antiguidade, que tudo era muito primitivo, mas nem tanto, né? Existe uma explicação racional para a construção das pirâmides que não envolvam, uma explicação racional que não envolva, por exemplo, extraterrestres ou então o poder da mente? Sim, exato. O que é bastante curioso, as pessoas têm essa ideia que é um monumento realmente imenso, né? Ela tem 147 metros de altura e 220 metros de base, que é a pirâmide de Quéops, que é a maior construída pelos egípcios, né? E o que é interessante que é o seguinte, que não requer grande tecnologia para a construção, né? Então, na realidade, o que a gente precisa entender primeiro é que as pirâmides elas estão localizadas, principalmente as de Gizé, em cima de um platô que é de pedra calcária, né? Então, a própria origem do material não é de longa distância, né? Pelo menos a maior parte do material, né? Então, nós podemos falar, por exemplo, grande parte da estrutura, com mais de 2,5 bilhões de blocos de pedra calcária, foram trazidos das proximidades, né? Tem uma pedreira próxima ao Cairo, chamada de Tura, dali nós sabemos que vinham os blocos, e também outras que saíram da própria área vizinha às pirâmides, onde foram encontrados, por exemplo, recentemente, vestígios da ocupação de trabalhadores, né, que construíram as pirâmides. E o mais interessante, além disso, é um papiro que foi descoberto há pouco tempo atrás, junto de um porto no Mar Vermelho, que era de um oficial da marinha do rei Quéops, né, portanto do faraó que construiu a maior pirâmide, que conta como eram feitos os transportes dos blocos. Então ele era responsável pelo transporte de grandes blocos de pedra, né? Agora, o material principal, que é do interior da pirâmide, ele veio de um pouco de mais longe, né? Então, digamos assim, os blocos de granito que revestem o interior da pirâmide vieram de uma cidade chamada Assuã, onde existe uma grande pedreira de granito, e lá eles tiravam os blocos e transportavam ao longo do rio Nilo até o local de construção. E como que eles empilhavam os blocos um em cima do outro? Bom, aí que tem uma dúvida, né? Como é que eles arrastavam os blocos e como é que eles conseguiram levantar os blocos? Bom, primeiro, para transportá-los, né, era necessário fazer uma espécie de trilho. Então imagine um trilho de um trem, sem os ferros, só com os dormentes, um ao lado do outro, colocado no chão.
Sobre essa estrutura já devidamente instalada, os egípcios colocavam barro e molhavam. E, por fim, transportavam os blocos em cima de trenós, né? Então, o bloco de 5 toneladas era colocado em cima de um trenó e aí 20 ou mais homens puxavam esse trenó sob aquela estrutura. Então, quando a madeira, em contato com a madeira com o barro, estava ali posicionada, ela não provocava um atrito, e sim era facilmente arrastada, então deslizava, né? Então, com isso, eles conseguiam arrastar os blocos por grandes distâncias. E para daí subir, né, digamos, os níveis da pirâmide, era muito simples, bastava construir uma rampa. Aí que vem a nossa dúvida, qual que era o formato dessa rampa? Era uma rampa única ou era uma rampa que ladeava a pirâmide, né? Até hoje, isso pelo menos não foi respondido, mas, sem dúvida, para levar os blocos, o meio mais fácil era usar esse sistema dos trenós. Os egípcios também fizeram grandes avanços na medicina, até onde eu sei, você pode comentar alguma coisa, e tinham um conhecimento profundo de mumificação. Se eu não me engano, outros povos ao redor do mundo também criaram múmias, mas não como os egípcios fizeram, não com tanta precisão, deixando um legado para a posteridade fabuloso, no que se refere à medicina, por exemplo. E eu estou mencionando isso porque agora eu vou perguntar em relação aos deuses. Eles faziam tudo isso, todo esse cuidado com o corpo, porque eles queriam voltar na próxima vida, com tudo aquilo que já tiveram um dia, inclusive o próprio corpo, né? Restaurado, devidamente restaurado. Era a crença deles. Pois bem, professor, quais eram as principais deidades do Egito? De maneira rápida, por favor. Bom, nós temos Ra, o Deus Criador, né, que ele tem 3 formas. A gente pode falar de Khepri, Ra, Atum, né, quer dizer, o primeiro Deus, né, que criou o mundo foi o Deus Atum, uma forma noturna do Deus Sol. Só que esse mesmo Deus Sol, pela manhã, ele é um escaravelho, então é um Deus representado na forma de um escaravelho que impulsiona o Sol para o céu. Ao meio-dia ele se transforma num falcão, né, o que voa mais alto, né, então por isso Ra-Horus dos 2 horizontes, como ele era chamado, né, Ra-Horakhti, quer dizer que é o sol do meio-dia, e à noite ele se torna esse deus envelhecido, né, chamado de Atum, que ele tem um corpo humano e a cabeça de um carneiro, então o sol que viaja pelos céus todos os dias, né, do leste para o oeste, e viajando, portanto, para o mundo dos mortos. Sem dúvida, o Deus Sol é um dos deuses principais. Só que, além do Deus Sol, nós vamos ter, por exemplo, outro Deus que é primordial para a existência da vida eterna, que é o próprio Deus Osíris, né? Osíris, segundo os egípcios, foi o primeiro Deus que morreu e voltou à vida, né? Então, ele ressuscitou dos mortos quando o corpo dele foi embalsamado pelo filho dele, pelo Deus Anubis, porque Osíris tinha sido assassinado, segundo a mitologia egípcia, pelo irmão, pelo Deus Sete, né? Que depois, ainda de matar Osíris, ainda cortou o corpo dele em 14 pedaços. A deusa Ísis conseguiu recuperar as partes que faltavam, né, para recuperar o corpo, e Anubis, o deus com cabeça de chacal, foi responsável por fazer então de Osíris a primeira múmia. E a partir daí Osíris ressuscitou, né, e foi governar o mundo do além, né? Então todo egípcio que vivia acreditava que ia viver junto com Osíris. E nós podemos falar também dos demais deuses do panteão. Nós vamos ter Ptah, por exemplo, que é um deus criador em forma de múmia, né? Nós temos também o deus Amon, que é um deus muito famoso, que era o principal deus, por exemplo, da cidade de Tebas, né? A atual Luxor, no Egito, que tem o maior santuário do mundo antigo, né? O templo de Amon. É uma construção imensa, né, que reúne templos de outras divindades também, né? Então, existe um panteão muito variado, né? Os deuses são representados com forma humana, podem ser representados com forma humana e animal, ou só sob a forma de um animal também, como é o caso da deusa que você viu aqui hoje, que é essa deusa chamada Necherank, na forma de uma naja, né? E Horus? Horus, o deus do céu, né? Então, Horus está associado diretamente a Osíris e Ísis, né? O seu pai e sua mãe. E o curioso é o seguinte, que o faraó, quando governava o Egito, ele era considerado o próprio Horus, o Horus encarnado, né? Um dos títulos do rei é Horus vivo, o outro é Horus de ouro. Então, para a gente ver que o faraó ele tem uma dualidade, ele é tanto humano quanto divino, né? Por isso a figura do faraó ser tão importante na história do Egito, né? Quer dizer, tudo girava em torno da figura do rei. E cabia a ele manter a ordem cósmica, né? Que a ordem também é uma divindade, chamada pelos egípcios de Maat, que é representada na forma de uma mulher com uma pluma de um avestruz sobre a cabeça. É verdade que o Egito teve uma das primeiras experiências monoteístas da antiguidade, eram vários deuses, mas numa determinada altura surge apenas um, Atom, que era o deus Sol, e adorado por um faraó chamado Akhenaton.
que acabou virando figura maldita no Egito depois de sua morte, pai de Tutankhamon. Sim, exatamente. Então, eu gostaria que o senhor falasse, realmente o Egito é um dos primeiros países do mundo, um dos primeiros povos do mundo, o povo egípcio, a ter uma experiência monoteísta? Na realidade, essa questão do monoteísmo ela é muito debatida, né? Pelo seguinte, como do Akhenaton, ele tem a corregência com seu pai, com Amenhotep III, no final do reinado, com a morte do pai, ele continua mantendo o politeísmo no Egito, né? Então essas ideias do monoteísmo surgiram provavelmente ainda nessa época da corregência, né? Mas ele não levou isso a cabo. No 4º ano de governo, finalmente, quando ele muda a capital do Egito, então ele faz uma mudança muito radical, ele tira a capital do Egito de Tebas e leva para o norte, para uma cidade chamada de Amarna, né, na atualidade. A antiga Akhetaton, que era o antigo horizonte de Aton. Era um local onde não tinha nada, né, um grande vale desértico, hoje inclusive é muito árido, né, quem vai até lá se surpreende, porque é um território exatamente de clima desértico, né, o rio corta a Amarna, né, e ela está localizada praticamente só do lado leste, não tem muitas estruturas do lado oeste, né, como por exemplo você vai ter em Tebas. E aí, nesse local sem nada, Akhenaton edifica a sua cidade. E aí começa a construção dos templos dedicados ao Aton, né, o pequeno e o grande templo. O curioso é que a diferença principal é que era um templo que não tinha teto, então ele era para cultuar imediatamente o sol. Só que a ideia de monoteísmo é um pouco equivocada, pelo seguinte, ao mesmo tempo que Akhenaton leva Aton à categoria de Deus, que seria o principal, ele vai se divinizar em vida e vai divinizar também sua esposa, a rainha Nefertiti. Então, se você tem um Deus no céu e 2 deuses representando na Terra, você vai ter na realidade uma tríade, né, como era muito comum no Egito, por exemplo, entre Amon, Mut, Khonsu, Osíris, Ísis e Horus, né, formando então o que seria essa tríade amarniana. Então nós temos Aton no céu e Akhenaton e Nefertiti na Terra, porque Akhenaton era o sumo sacerdote de Aton, mas ele tinha para ele mesmo um sumo sacerdote. Então por isso que a gente sabe que o faraó se divinizou realmente em vida, né? Professor, além do que a gente já falou da escrita e da matemática, que outras grandes contribuições, além da medicina, pelo menos as primeiras cirurgias, até onde eu saiba, o senhor pode falar um pouco sobre medicina agora que a gente está encerrando o bloco, mais uns 2 minutos, que grandes contribuições os egípcios deixaram para a posteridade? Bom, eu acho que a própria ideia de cuidados, né, com o corpo, né, cuidados físicos, foi uma das grandes preocupações dos egípcios. Eles vão ter já desde o Reino Antigo, já é registrado uma medicina bastante avançada. Vamos ter especialidades, temos médicos dos olhos, médicos das vísceras, né? Nós vamos ter várias especialidades dentro da medicina, e aí também temos o surgimento dos papiros médicos, né? Que são inúmeros, né? Dentre os papiros médicos nós temos, por exemplo, papiros ginecológicos também, né? Esse tratado, o mais antigo tratado de ginecologia, por exemplo, que nós temos vem do Egito Antigo também, né? Data de cerca de 2000 anos mais ou menos antes de Cristo. E é uma infinidade de receitas, prescrições, né? Encantamentos também, porque a gente tem que pensar que não era uma medicina científica, era uma medicina também voltada para aspectos mágicos, né? Eles acreditavam que, por exemplo, muitas enfermidades eram causadas por alguma coisa externa e não necessariamente o que hoje a gente entende, por exemplo, como um vírus, uma bactéria, né? Então, a contribuição do Egito Antigo se encontra ainda nos dias de hoje. Sim, certamente. Nós colhemos os frutos disso. Com certeza. Então, podemos dizer que o mundo atual tem uma dívida de gratidão com o Egito Antigo? Tem, mas nem sempre a nossa sociedade reconhece as sociedades passadas como grandes produtoras, né, das invenções, né, digamos assim, que nós tivemos ao longo do mundo. Então, se nós estamos aqui hoje, estamos falando português, nós devemos isso aos romanos antigos, que falaram latim, que na realidade é a língua mãe do português. O português nada mais é do que um latim modificado, assim como o francês, o espanhol, o italiano. Mas antes mesmo dos romanos, né, eles foram conhecer um pouco desse passado com os gregos, e os gregos diretamente dos egípcios, né? Ou seja, a civilização egípcia é mais antiga que a civilização grega. Sim, essa nossa herança ocidental, ela parte na realidade do que a gente poderia chamar hoje de Oriente. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, encerrando essa primeira passagem sua pelo programa Lente Aberta, ao longo de 3 semanas, falando primeiro sobre arqueologia, depois sobre os povos nativos da América e agora sobre o Egito Antigo, que tanto contribuiu para a construção não só do Oriente, mas também da civilização ocidental através da Grécia depois. Sim, muito obrigado, né, novamente pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.